Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Legal, acabou entrando na minha próxima pergunta, que eu ia citar que você está desde 2014, quais são a construção de conteúdo e os resultados. Então você já falou um bom tantão aí da construção de conteúdo, dos resultados, Sim. até comparou com a sua vida profissional em jornais, que é bem diferente aí, que aí tem um envolvimento... Sim, e é muito, muito diferente, assim, porque vocês, tecnologia, sabem mais que eu, né, de como você tem que ouvir seu cliente para, enfim, tá em qualquer manual de negócios, manual de marketing, você pode ter suas ideias, mas pode quebrar a cara na primeira esquina se você não ouvir seu cliente. E a gente costuma ouvir muito o público que nos consome, por assim dizer, né? Os educadores, enfim, secretarias, a gente tem um contato próximo com secretarias, e assim, apesar de não termos, nosso conteúdo não é para o estudante, a gente consegue falar muito sobre alguma coisa, mas não tudo sobre todas as coisas. Então, o foco desde o início foi olhar para o educador, esteja ele em qual nível for, eu digo, em sala de aula ou na gestão, mas a gente consegue falar muito para o educador, mas não consegue falar tudo sobre todas as coisas para estudante, para educador, para empreendedor, para, enfim, empresas, enfim, nosso foco é o educador. Apesar disso, para que o educador mude suas práticas, ele precisa saber o que o estudante deseja. A gente sempre na educação se questiona por que certos programas não vão para frente, por que certas ideias permanecem, né? A gente está indo e voltando nessa questão, né? Dos pontos de resistência para o avanço da inovação. Pois bem, em 2016, não sei se vocês lembram, virada de 15 para 16, começou uma série de ocupações em escolas públicas, que começou em Pinheiros, São Paulo, no colégio, se não me engano, Fernão Dias Pais, na Zona Oeste, e assim, rapidamente se espalhou por São Paulo, por conta de um questionamento, de uma reorganização da rede, espalhou para outros estados, e aí secretarias precisam, para além da questão de são manipulados ou não, são politizados ou não, a gente criou uma plataforma de escuta desses estudantes. Pesquisas de educação geralmente costumam ter baixo número de respondentes, cerca de 2.000, a gente se planejou para 2.000, 3.000. Pois bem, essa ferramenta que está em porvir.org/nossa escola, hoje em tempo real, com respostas de alunos de diferentes partes do Brasil, em um primeiro ano colecionou 132 mil respostas, depois mais 28 mil, e o ano passado mais cerca de 260 mil. Sei que ao todo são 400 mil respostas de alunos dizendo como seria a escola do sonho deles. Não surpreendentemente, mais área verde, uma escola em que ele possa aprender na prática, né, não só decorando, onde ele se sente respeitado na sua diversidade. Então a gente está falando de alunos de diferentes orientações sexuais, que respeita os seus colegas com deficiência, enfim, tudo aquilo que a gente imagina que seja um mundo melhor, né? Isso está na boca do estudante. Só que a gente nunca pode esquecer que a gente está num país muito desigual. A gente estava falando aqui de aprender na prática, aprender por meio de projetos que resolvam problemas do mundo real, para além de uma questão lá de física, química, matemática, ou de uma decoração, o decoreba de um fato histórico.
muitos alunos não têm essa referência. Enfim, eu posso estar aqui com um celular que você pode dizer que pode ser o melhor, porque existe todo um departamento de marketing em torno disso, né? A Apple, Samsung, você pode nunca ter tido contato com um, mas você tem uma ideia que esses celulares estão dominando o mercado, enfim, que isso é um objeto de desejo. O que acontece na educação? O aluno que não tem acesso, isso está bem expresso nos dados, a uma aula por projeto, em que ele aprende na prática, ou a uma aula de robótica, ele não sabe que o robô, além de ser algo divertido, que ele vai brincar, ele vai poder aprender conceitos de física, aprender conceitos de matemática, de velocidade, ou traduzir aquele exercício na prática de física. Um corpo de massa X percorre uma superfície lisa com atrito de X, ele não tem noção que um robô pode ajudá-lo a tangibilizar ou a ver esses conceitos na prática. Enfim, é só para fazer essa amarração de que as oportunidades também ditam as expectativas do aluno em relação à escola que ele considera ideal, sabe? Enfim. Mas é bem por aí, porque eu lembro da minha dificuldade com números e essa questão de onde que eu vou usar essa fórmula, essa coisa. Então, isso ficou entre matemática e física. E aí, no meu futuro, eu fui para uma área totalmente oposta ao que eu tinha dificuldade lá. E isso é uma dificuldade geral, assim. Geralmente, a galera sabia menos matemática, era um ou outro que sabia. Eu acho que é por isso, por não introduzir ali no seu dia a dia, você não entender muito aonde que eu vou usar isso. E até hoje tem esse questionamento, né? Sim, que você só pode aprender de matemática se for a partir da memorização de fórmulas, né? E que você não pode aprender na prática. E isso vai te criando uma ansiedade, um medo recorrente, que, na verdade, você depois se pergunta, tinha razão de ser? Porque não tem, né? Não tem razão de ser, enfim. É tudo uma questão muito metodológica também, né? De como é aquilo apresentado, né? Se fosse apresentado de uma forma didática. Acho que outra coisa que me preocupa também quando fala do modelo de ensino que não tem a capacidade de evoluir na velocidade em que o mundo está evoluindo, é que sofrer um déficit de mão de obra, um déficit operacional, é limitador para qualquer país, né? Então, os países que serão os países pós-industriais, os países que vão se beneficiar do mundo da informação, e quando eu falo vão se beneficiar, através da geração de riqueza, da geração de emprego, enfim, são aqueles países que conseguem evoluir o sistema operacional. Então, vou dar um exemplo de sistema educacional. Vou te dar um exemplo do que falta hoje. Então, quando você falava de análise de dados, até pouco tempo atrás, você falava de entender o passado, né? Então, você criava gráficos, análises e impressões para entender o que aconteceu no passado. Entendendo o que aconteceu no passado, você poderia decidir algo no presente e medir, né, o futuro. Na verdade, você nunca vai medir o futuro, você vai medir o presente, né? Então, você estabeleceu um mecanismo para medir e saber se a sua ação de mudança está mudando aqueles gráficos que você colecionou no passado. Então, eu sou aqui um empresário e fazia uma coisa específica, mesmo que empírica ou científica, enfim. Mas se eu olhar para o meu passado e transformar isso em números, em gráficos, em análise, eu vou entender alguns padrões de comportamento do meu negócio, das minhas vendas, da minha receita, dos meus custos, do meu resultado. E a partir do momento em que eu consigo entender esses padrões, eu posso julgar ou até entender a origem daquele padrão, mudar esse comportamento em mim, na minha equipe, no meu negócio,
e começar a medir o resultado dessa mudança de comportamento. Então, era assim que você falava de analisar dados do passado, né? Você analisava os dados do passado. Agora, existe uma onda muito grande de análise, que é o machine learning, a inteligência artificial, enfim, o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, que fala de usar o passado para prever o futuro. Então, toda vez que você fala de técnicas de análise de dados do passado, para que você possa fazer diferente e monitorar, se fazer diferente vai trazer um resultado diferente daquele que você colecionou, ou conheceu ou constatou, e também quando você fala de técnicas que vão analisar o passado e prever o seu futuro, para que você possa definir as suas ações baseado nessa previsão que foi construída, né? Essa previsão foi construída através da projeção daquilo que você vem fazendo, né? Então você projeta aquilo que você vem fazendo num cenário futuro, com todas aquelas variáveis que vão mudar no futuro. A exigência da matemática e estatística para que essa ciência seja aplicada é muito alta, tá? E pouquíssimas pessoas se interessam e conhecem matemática e especialmente estatística. E num dado momento, a estatística ela era ministrada para economistas, para engenheiros e não necessariamente para o cientista da computação ou para o analista de sistemas. Então criou-se um hiato de capacitação de pessoas que são capazes de criar algoritmos para analisar o passado e prever o futuro. E isso é uma tendência das nações, dos países que vão se desenvolver. Porque é um diferencial muito grande você conseguir criar hipóteses do que vai acontecer no futuro, testar essas hipóteses. As grandes empresas de tecnologia, elas conseguem criar e testar hipóteses do seu comportamento, por exemplo, né? Isso tem mudado o marketing. As grandes campanhas políticas do mundo têm entendido o comportamento do eleitor, usando estatística, heurística, matemática, para dizer para ele aquilo que ele gostaria de ouvir e convencê-lo de que você, enquanto candidato, é a melhor opção para ele, tá? Então, se eu consigo separar esses eleitores em grupos, entender o comportamento deles a partir de criação de hipóteses, a partir de uma análise do uso de uma rede social, né, enfim, se eu consigo entender o comportamento digital desse consumidor, desse eleitor, eu consigo criar um mecanismo de convencê-lo de que eu sou o melhor candidato. Então, o poder está na informação, né? Quando eu falo poder, é o poder econômico, é o poder eleitoreiro, tem muito poder na informação. E especialmente aqueles países que conseguiram capacitar muitos cidadãos com essa capacidade de analisar e prever, né, dados, eles inevitavelmente vão se tornar uma potência maior, ou países maiores, ou melhores, ou mais ricos, ou mais capacitados, ou mais inteligentes do que aqueles que não fizeram isso. E isso tem muita relação, uma relação muito íntima, com a forma com que a gente educou as pessoas, porque corrigir isso agora, a gente vai ter um espaço de tempo que pode nos deixar defasados de alguma forma. Então isso, quando você fala isso aqui, que profissional falta no país, e quando você pensa, como é que eu vou capacitar esse profissional agora, é bem difícil. Tá? É bem difícil. Então isso criou um diferencial de potencial entre as nações muito grande. Isso é uma relação com o sistema de ensino. E é claro que se isso for corrigido agora, a gente pode correr atrás desse ônus, né, desse prejuízo. Não é à toa que as grandes empresas de mídia não estão sendo construídas no Brasil. Concorda? Né? Então, a gente, de certa maneira, trata isso de um viés assim. A gente sempre se acostumou a ser consumidor de tecnologia, né? E acho que, seja de mídia, seja de como programação, seja em mídia, quando eu digo educomunicação, né? Produzir vídeos e tal, para agir de maneira crítica até, de não acreditar em, de repente, neutralidade, seja de veículos de
de comunicação, seja também de algoritmos, você agir de maneira crítica em relação a tudo, ao mundo, né? E acho que é mais ou menos por isso que a gente ressalta a importância de colocar o aluno no centro do processo educacional, sabe? De inverter essa lógica que a gente está E acostumado. você acredita que o sistema de ensino ele vai mudar, ele vai se adaptar, ele vai evoluir a partir de uma canetada, ou ele vai evoluir com uma pressão do docente, do aluno? O que você acha que é o que mais vai provocar essa mudança? Cara, a gente costuma dizer que, por exemplo, a gente já errou muito na questão tecnológica, né? De entregar computadores sem que o professor soubesse usar um tablet ou um netbook. A gente teve programas educacionais de distribuição e desperdício de dinheiro. Exato. Na mesma proporção que de distribuição de máquinas e desperdício de dinheiro. Porque você não tinha infraestrutura necessária nas escolas. Muitas escolas, até hoje, são mais lentas do que um 4G de celular. E, de certa forma, a gente já errou muito, mas a velocidade em que as mudanças acontecem nunca vão ser na canetada. Eu costumo, por assim dizer, ser pessimista otimista, de certa forma. A gente sempre espera que fosse mais rápido, mas são muitos atores que precisam ser envolvidos em educação, existem diferentes níveis de resistência de área a área dentro da educação, enfim, mas eu acredito, igual uma bolsa, você pode ficar nervoso que hoje caiu, ontem subiu, amanhã vai cair, mas se você pega 50, 100 anos, o gráfico é muito mais suave do que da semana passada. A gente nunca pode esquecer que, por exemplo, a gente universalizou acesso à educação básica recentemente. Sei lá, a gente fez uma matéria, acho que da época da Copa, de como evoluímos desde o primeiro título mundial. Assim, era um índice baixíssimo de estudantes que completavam o terceiro ano do ensino médio e chegavam à universidade. A universidade era para poucos, entendeu? E se você olha em 50 anos, as conquistas são enormes. Mas a gente quer o resultado para ontem, porque a gente sente a necessidade do dia a dia, né? E isso, o dia a dia desanima, traz bons exemplos, e a gente, de certa forma, tenta de novo, levantar essa moral e destacar esses bons exemplos pelo porvir, mas não vem na velocidade que a gente precisa, mas eles acontecem, as melhorias acontecem. Não dá para fechar o olho e dizer que é um cenário de terra arrasada, de maneira alguma, sabe? Vinícius, eu vi que tem palestras, oficinas, como que funciona? E agora nessa questão da pandemia, como que vocês estão fazendo? Consegue fazer algo online? A gente sempre foi convidado, assim, a fazer palestras fora de São Paulo, por escolas, também a falar para grupos de professores. E agora o que tem acontecido é que a gente ajuda também a fazer curadoria de eventos online, né? O que já acontecia de forma presencial, enfim, alguém que queira construir uma agenda para um evento, a gente já ajudava. Agora a gente tem sido, por chegar a educadores, tem sido um palco, por assim dizer, para outras empresas e para iniciativas muito legais, como semana passada ou passada.
a gente fez um webinário com um pesquisador do MIT que foi um dos co-criadores do Scratch, a linguagem de programação visual. Enfim, é muito, muito legal isso, porque, enfim, a gente é reconhecido e chega a um público que passa a conhecer uma novidade, enfim, como poderia dizer, uma iniciativa que não teria acesso a um pesquisador do MIT se não fosse pelo porvir. De certa forma, é muito, por assim dizer, satisfatório, com muita alegria que a gente, como todo mundo, está cheio de trabalho, mas encontra esses momentos, sabe, de reconhecimento pelo público e por parceiros, sabe. E como que vocês analisam essa questão do ensino à distância? Tem algum projeto, alguma cartilha que vocês auxiliam os professores? Porque, querendo ou não, é uma novidade para todo mundo. Talvez, até eu e o Rafael já conversamos sobre isso, talvez a mãe não tenha notebook para todos os filhos, tenha filhos em vários níveis de escolaridade, assim, é bem complexo se a gente for parar para analisar cada situação do que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Assim, a gente, antes de tudo, faz a distinção entre o que é o EAD, ensino à distância estruturado, e o que está acontecendo agora. A gente chama de ensino remoto, porque a gente está lidando com uma emergência, e isso significa, no começo, é uma vergonha não chegar com internet a todos os alunos. Poxa, mas não vai chegar, né? A gente tem problemas sérios de infraestrutura, as questões de desigualdade que a gente já falou, de alunos não terem, famílias que não têm ou celular, não tem a TV, não tem o computador, e, enfim, se tem o celular, de repente, numa situação de que 100 milhões de pessoas estão pedindo auxílio emergencial do governo, então, estão nesse cadastro, se não me engano, é muito difícil, assim, chegar a todos, é uma operação de guerra. A gente faz matérias com secretarias, de como foi criar os planos para chegar a todo mundo, então significa usar redes sociais, WhatsApp, plataformas de Google, Microsoft, enfim, outras, usar plataformas da secretaria, usar Facebook, WhatsApp, como eu disse, rádio, TV, porque muitos estão em comunidades isoladas ou na zona rural e a internet não pega e, enfim, o que antes era só para uma mensagenzinha ali, você não consegue outra ali, você não consegue ter uma aula ao vivo 24 horas por dia. E também eu volto ao tema da gente não reproduzir, enfim, pela questão do estresse emocional e tal, conseguir reproduzir o presencial no online. Então, 6 horas diárias de aula ao vivo, nem o professor aguenta, nem o aluno aguenta, é muito diferente, e tem sido, assim, todo mundo diz que não é a mesma coisa, que é impossível atender todo o conteúdo que você tinha, ou a tal da grade, né? A educação tem uns termos horríveis, né? Como grade. Repara como tudo é para te cercear, de certa maneira, né? Esses são os termos de controle, né? Mas é muito difícil, assim, a gente tem, além daquela pesquisa que eu citei anteriormente, de alunos se queixando de problemas emocionais, você tem professores da mesma forma, trabalhando muito mais do que estariam trabalhando do jeito que costumavam, né? É muito alarmante, sabe, a situação, e por outro lado a gente escreve matérias dizendo que evasão, muitos alunos não têm aquele compromisso, entendeu? Ligar um computador, para quem entende, não é a mesma coisa do que de estabelecer uma rotina
e dizer que você agora está na escola, sabe? Não é a mesma coisa, sabe? Você abrir uma sessão de videoconferência e dizer, isso aqui é escola e agora você vai aprender assim. Pelo menos na educação básica, eu estou dizendo, sabe? Para muitos, já pensam em desistir de estudar, pensam em não fazer o Enem, cria todo esse tipo de... Você rompe vínculos, né? Vínculos pessoais acabam causando rompimentos muito maiores, sabe? De outra natureza, enfim, por mais que seja claro o benefício da educação para todos, para alguns, momentos como esse, difíceis como esse, que você perde o dia a dia de contato com seus amigos, com os professores, acabam sendo de um risco maior de abandono da escola, sabe? E isso sem falar as dificuldades econômicas que muita gente está enfrentando, que também, no limite, podem afastar mais alunos, e mais alunos, como a gente já escreveu, negros e pobres, enfim, em momentos como esse. Então, tá. Agora eu queria saber um pouco da parte da tecnologia. O Rafael atende o Porvir, né? Eu acho que ele vai conseguir responder um pouco melhor. Como que é a segurança do site, a parte de nuvem, qual que é a relação de vocês nesse estudo? O Vinícius procurou a gente, foi em janeiro desse ano, não foi, Vinícius? A gente começou a conversar. Acho que janeiro, fevereiro desse ano. Eles estavam com um desafio lá dessa transição, né, de se tornar um instituto independente, né, um instituto próprio. Então, a gente apoiou eles nessa fase de transição e a gente conciliou esse trabalho de transição, que houve uma migração, né? Ele estava na AWS e migrou para uma outra conta da AWS, e a gente aproveitou esse momento de transição, foi até antes da pandemia, mas para criar transformar o portal em algo mais escalável, né, entre outras premissas, né. A gente entendeu, por exemplo, que um portal com alta performance, um tempo de resposta interessante, poderia potencializar a audiência, porque o usuário teria uma experiência de navegação melhor, né? Então, se você oferece uma experiência de navegação melhor, a pessoa recorre, né? Ela consome com uma frequência maior e também consome por mais tempo, né? Porque o tempo que eu tenho disponível, eu consigo consumir mais informações. Então, o tempo de resposta, por exemplo, de uma plataforma dessa é importante. O e-commerce já se preocupa muito com isso, muito. E foi uma das coisas que a gente se preocupou aí em melhorar na plataforma da Porvir. Então, a ideia era ter uma plataforma com uma experiência de usabilidade melhor, mais performática, mais rápida, e também uma capacidade de escala maior. E aí a gente acabou a migração, mesmo que sem prever, né? Claro que a gente já sabia do Covid na China, mas ninguém tinha a dimensão do que ia acontecer no Brasil, e aí em março veio o isolamento, e a gente experimentou isso, né, Vinícius? Na prática, no final da migração, uma necessidade de escala, assim, abissal, né? O Vinícius deve ter número de audiência, ele pode falar de números relativos, nem precisa ser absoluto, mas acho que a gente cresceu umas 3, 4 vezes, né, a audiência. Em relação a fevereiro, né, o mês da migração, são mais de 200% de aumento. É bem, assim, ao mesmo tempo assustador e surpreendente. Exato. Então, assim, a gente não esperava que isso acontecesse, mas, de qualquer forma, a gente preparou o portal para uma alta capacidade de escala, né? Então, a gente, enfim, algumas técnicas de DevOps, para CI/CD, né, para fazer publicação sem parar o portal, para que eles pudessem evoluir as funções do portal, criar funções novas, sem que prejudicasse a audiência, que era algo que eles não conseguiam fazer na arquitetura, né? A plataforma é basicamente a mesma, mas na arquitetura de nuvem antiga. E
uma capacidade de escala maior, um tempo de resposta um pouco melhor. E imediatamente a gente conseguiu colocar isso à prova com um incremento abissal aí de audiência. Uma outra coisa que a gente também se preparou para fazer é criar produtos novos, né? Porque agora, sendo um instituto independente, uma das coisas que o Vinícius citou é a necessidade de monetizar. Então, ele precisa criar produtos novos. Então, a gente preparou a plataforma também para que ela pudesse evoluir, não só escalar a audiência e ser mais rápida, mas que a arquitetura fosse capaz de permitir o Instituto, por vir, a criar e publicar produtos novos numa velocidade maior, né? E agora vai até ser um produto novo, que é um... Quais são os produtos? Agora fiquei interessado. Um site, um portal maior, né, que é o que a gente publica desde 2012, e orbitando pequenos sites que são esses sobre tendências. Então, temos um sobre personalização do ensino, outro sobre competências socioemocionais, outro sobre tecnologia na educação, outro sobre educação mão na massa, esse tipo de educação, essa abordagem de aprendizagem na prática, outro sobre participação do estudante na educação, de participação democrática, outro sobre empreendedorismo em educação, outro sobre chamado inoveedu.org, que é um mapeamento feito com outros parceiros de outros países, com 96 experiências educacionais. Sim, são... E o Clube Porvir, né? E o Clube Porvir, que agora é um produto mais novo, né? Assim, na verdade, a versão nova de um produto mais novo, né? que a gente começou já uma experiência e agora pretende dar um novo salto. Além desse, a gente tem dentro do principal tem a plataforma de pesquisa, que por sua vez armazena todos esses dados de questionários de 400 mil alunos. Enfim, que quando uma secretaria de educação acerta com a gente de fazer a pesquisa, é audiência de um mês e um dia de novo, porque vai todo mundo para um laboratório de informática em diversas escolas e requisição para todo lado, né? Então, precisa responder, especialmente nesses dias críticos, né? Porque, enfim, professor não quer perder a aula, aluno não tem muita... não quer demorar respondendo, enfim, e aí a questão de infraestrutura é crítica para esse momento, sabe? Uhum. E falando em projetos, você tem algum outro que está em andamento, ou projeto para o futuro? Então, para agosto e setembro, a gente deve lançar mais um desses hot sites, não sei qual que é a nova nomenclatura, qual que é a nomenclatura da moda, mas vou usar um termo da internet dos anos 90 e 2000. Também uso esse termo. Então, você tem que pulava um pop-up em cima do navegador, não era uma barra sem barra de ferramentas, sem barra de endereços, né? Então era um hot site, na verdade, sobre empreendedorismo social na educação, de como estudantes, dentro do seu projeto de vida, dentro do seu projeto escolar, podem e precisam pensar em soluções para problemas que eles vivem, que suas comunidades, suas escolas vivem, e que eles, sim, para além do empreendedorismo que a gente conhece, glamuroso, de palco, de ganhar 1 bilhão em um dia e virar, sei lá, uma empresa listada em bolsa, existe aquela maneira de pensar que olha para o mundo em que o estudante está inserido, e, enfim, a gente vai apoiar escolas e redes
públicas e privadas a construírem, esse material vai servir para isso, construírem currículos que levem em consideração o empreendedorismo social, né? Muito legal. E para encerrar, onde o pessoal encontra vocês? Quais são os canais? Aí tem conteúdo para professor, tem um pouco para o aluno, um pouco para quem tem interesse, né? Enfim, o site é fácil, é www.porvir.org. Enfim, aí tem as várias plataformas. Tem um menu ali bem fácil para acessar todos esses hot sites. Esses outros são tecnologia.porvir.org, para um guia sobre adoção, não apenas de computadores, mas de metodologias que potencializem a aprendizagem e tragam resultado, tragam impacto, né? De não apenas digitalizarem o presencial, de não apenas reproduzirem antigos métodos educacionais, mas de como acompanhar as duas coisas em equilíbrio, ou seja, tecnologia com novas maneiras de ensinar e de aprender. Também a gente tem feito uma cobertura de notícias sobre coronavírus, então temos porvir.org/coronavírus, que reúne um hubzinho de notícias sobre esse momento. Eu acho que sim, já tá bom, né? São muitos links, as pessoas não vão lembrar, é mais fácil. Aí tem o Instagram. Estamos em todas as redes sociais, enfim, Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, com uma agenda de eventos bem grande. Na descrição do vídeo, os links para as mídias, para o portal, acho que é legal, pessoal. Eu te passo legal. Isso, então. Tranquilo. Então, eu quero agradecer a participação do Vinícius, a conversa boa que a gente teve. Espero não ter falado muito. Imagina. E a gente se vê na próxima série, continuando a série sobre startups e inovação. Obrigado, gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado.